Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos realizando aqui no nosso canal uma leitura versículo a versículo aqui do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 12, do verso 13 ao verso 21, onde fala do perigo da avareza, tá? O apego às coisas materiais. Inclusive, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva ali no canal, deixe o seu like, envie os seus comentários e vamos então aqui à nossa leitura, a nossa meditação do dia de hoje. Vamos lá. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, tá? Veja que esse ensinamento do Senhor Jesus é totalmente contrário ao que ensina o mundo. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, tá? Pode até ser que o pedido desse homem aqui, que interrompe Jesus, para pedir ali que Jesus ele venha intervir ali entre ele e o irmão dele, havia um problema de herança ali. Pode até ser que esse homem até estivesse fazendo um pedido legítimo ao Senhor Jesus. Porém, o Senhor que vê todas as coisas, ele vê ali que havia um problema maior do que o problema da herança. Havia um problema no coração desse homem, o problema da avareza. A avareza é o apego às coisas materiais, tá? Nós precisamos tomar muito cuidado. O Senhor disse: guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por quê? Porque a vida de um homem, ao contrário do que se ensina no mundo, não constitui, né? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí Jesus vai explicar o porquê, numa parábola, a partir do verso 16. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então o Senhor Jesus ele explica ali o porquê que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Por quê? Porque todos nós, um dia, todos nós vamos partir desse mundo, tá? E o que vai contar na eternidade, a eternidade que não são 50, nem 60, nem 80 anos, nem 100 anos, que parece muito tempo para a gente. Mas a eternidade, essa quantidade de anos, se comparada com a eternidade, não é nada. Não é nada. E a eternidade, querido, a eternidade é o que verdadeiramente importa. Jesus não está dizendo aqui que você não deva economizar, que você não deva, vamos dizer, investir numa aposentadoria, você não deva pensar no seu futuro. Não é isso. Eu não entendo que seja assim, tá? Não é isso que Jesus está dizendo. O problema desse homem não foi
ou a conquista dos bens materiais, porque ele tinha uma habilidade ali, como diz ali na parábola, para fazer render o trabalho dele, para prosperar. O problema não estava em si na prosperidade, embora ela é um grande perigo. Ela é um grande perigo. Porém, o problema maior é a maneira como esse homem ele vê aquilo que ele tem. Ele diz, né? Ele mesmo diz: olha, eu direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe. Ele diz: olha, os meus celeiros, né? Os meus produtos, os meus bens, tudo meu. E o problema, querido, não é ter as coisas. O problema é não entender o porquê nós temos algo. Se eu tenho algo que Deus me deu, vamos supor que você tem uma capacidade. Tem gente que tem uma capacidade, que tem um dom que é dado por Deus. Olha, tem gente que você pode dar pedra para ele e ele vende como se fosse ouro, porque é um dom que ele tem. Ou é um dom que ele desenvolveu com o tempo, ou é um dom que ele nasceu com esse dom. Tem gente que tem o dom que ele pode dar pedra e ele vende como se fosse ouro. Como também tem gente que você pode dar ouro e ele não vende nem como se fosse pedra, porque não tem esse dom dentro dele. Agora, o importante é eu entender o porquê Deus me deu um talento, porque Deus me deu um dom. Por quê? É para eu guardar? É para eu usar apenas em benefício próprio? Não, querido. Ei, não. O Senhor Deus, Ele não trabalha no eu, Ele trabalha no nós. Quando Ele criou o homem, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Se você observar, a oração do Pai Nosso, ela já expressa muito disso que eu estou tratando de dizer, do coletivo, não do individual. Porque quando ele ensina a oração aos discípulos, ele dá um modelo de oração que diz: Pai Nosso, não é meu Pai, é nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, não é a mim, é a nós, o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, não é o meu pão, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, não pode parar em mim. Eu não tenho que pedir só por mim. É pela minha igreja, é pela outra igreja, é pelo meu negócio, é pelo negócio do outro, ainda que o outro tenha aberto o mesmo negócio que você e por inveja, querendo te derrubar. Você pede o pão nosso, não é o meu pão e o do outro, não. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. Você vê que até o pecado não é só da pessoa, não é só nosso, não é só meu, é nosso. Tudo é no coletivo e não no individual. Então nós precisamos entender que aquilo que o Senhor nos dá é para um propósito coletivo, um propósito do reino. Então a avareza é esse apego, é esse pensar que é meu, é esse desejo insaciável de ter mais e mais e mais, sem saber o que vai fazer, sem a generosidade. Tá? Quando o Senhor diz lá no verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, é isso. O que é ser rico para com Deus? O que é riqueza para Deus? A riqueza é ser parecido com Deus. E Deus não é generoso? Então, nós temos que ser também generosos. O que Deus nos dá é para repartir, é para servir o propósito do reino dele, é para servir a ele. Lá, para a gente concluir, em 1 Timóteo, no capítulo 6, no verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: olha, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar, tendo sustento
e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, ou seja, desejos, concupiscências é desejo, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tá bom? Então, não é errado economizar, não é errado investir no futuro, pensar no futuro, mas não viva em função do que é material, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos orar. Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, louvamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome e queremos, ó Deus, queremos colocar diante de ti a nossa vida, o nosso coração, nossos caminhos. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos ajude para que nenhum desejo oculto a gente, oculto aos nossos pensamentos, nosso coração, ele venha aflorar. Não permita isso. Se o Senhor tiver que dizer não para a gente, como o Senhor disse para aquele homem, porque o Senhor viu ali um problema maior no pedido dele, era a avareza. Então, meu Pai, governa a nossa vida. Por isso nós dizemos aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós nos alegramos em ti. Nós nos agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Cura o doente, liberta o cativo, abençoa esse copo com água, abençoa esse dia de hoje. Nós te pedimos, te agradecemos. Amém e amém. Beba da água. Graças a Deus. Um forte abraço. Deus abençoe. Até amanhã, aqui nesse horário, às 6 horas da manhã, com uma palavra de Deus para o seu coração. Fiquem com Deus.